Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bem, hoje iremos falar de física e, mais especificamente, iremos falar sobre o assunto de gás ideal. Acho que você já deve ter ouvido esse termo em algum momento da vida de vocês, mas o que é um gás ideal? É o que iremos tratar no decorrer dessa aula. Vamos lá. Então, ensino remoto, disciplina física, termodinâmica, gás ideal, segundos anos, professor Mailson, CTBJ, UFP, Bom Jesus. Aqui está o nosso sumário de apresentação. Bem, então aqui está o nosso sumário de apresentação. Conceito, conceito, lei de Boyle, lei de Charles, Gay-Lussac, lei de Charles, equação de Clapeyron, lei geral dos gases e a nossa mensagem final. Certo. Bem, o conceito. O que é um gás ideal? É um gás que apresenta o quê? Características semelhantes à de um gás real. Características semelhantes à de um gás real. Para que isso ocorra, ele é submetido a alta temperatura e baixa pressão. Então, outra característica para que um gás seja ideal, ele tem que ser submetido a uma alta temperatura e baixa pressão. As partículas desse gás sofrem colisões elásticas, do tipo elástica, entre si e preenchem os requisitos da CNTP. O que é CNTP? É condições normais de temperatura e pressão. Então, você imagina um gás inserido aqui dentro de uma caixa e as partículas elas se chocando com as paredes dessa caixa. Ó, se chocando com as paredes dessa caixa. Então, o gás, nessas condições que ele está inserido dentro de um recipiente, ele está se chocando com as paredes, se chocando entre si, através de colisões do tipo elástica. Deixa eu mudar a cor do pincel aqui. Colisão do tipo elástica. E ele preenche as condições normais de temperatura e pressão. Temperatura ambiente, qual é? 27 graus Celsius, né? E convertendo para Kelvin dá 300 K. Correto? Então, essa temperatura de acordo com o CNTP. E a pressão de acordo com o CNTP é de 1 atm, ou também 10 a quinta Pascal, aproximadamente. Então, quando ele está submetido, um gás está submetido a alta temperatura e baixa pressão, e as colisões que ocorrem entre si são do tipo colisões do tipo elástica, e preenche os pré-requisitos da CNTP, esse gás é tido como gás o quê? Gás ideal, ou gás, opa, é tido como gás, deixa eu escrever bem aqui, gás ideal. Então, gás do tipo ideal. Então, esse é um gás do tipo ideal. O que seria o gás do tipo ideal? É um gás que tem todas as características que eu acabei de citar. Vamos lá, continuando.
Lei de Boyle. O que seria exatamente essa lei de Boyle? Robert Boyle, que nasceu em 1627 e morreu em 1691, foi um físico e químico irlandês. Ele foi responsável pela lei que rege transformações sofridas por determinada massa de gás perfeito, quando sua temperatura se mantém constante, transformação do tipo isotérmico. Então, nos seus estudos lá de física e química, ele chegou a uma observação. Ele observou que tem transformações, aliás, tem transformações que são sofridas por um gás, por exemplo, que o gás sofre essa transformação gasosa na condição de que ele não varia sua temperatura. E é esse tipo de transformação na qual ele percebeu que não ocorre a variação na temperatura, é que ele chamou exatamente de quê? De transformação do tipo isotérmica. Ó. Transformação do tipo de isotérmica. Então, iso vem de quê? Iso vem de igual, né? Ó, iso. Radical iso significa dizer igual. E térmica significa dizer o quê? Lembra o quê? Exatamente. Você falou temperatura, você está correto. Correto, correta. Temperatura. Então, temperatura igual. Isso é uma transformação do tipo isotérmica. Vamos ver como é que isso se configura mais à frente. Certo, então lei de Boyle. Quando determinada massa de gás e um gás perfeito, sofre uma transformação isotérmica, quando ele sofre uma transformação isotérmica, sua pressão varia de maneira inversamente proporcional ao volume por ele ocupado. O que é que isso quer dizer? Não sei se ficou meio embaraçoso esse conceito, mas ó, traduzindo de modo bem simples. Quando determinada massa de um gás perfeito, que também é chamado de gás ideal, ele sofre uma transformação isotérmica, uma transformação na qual a sua temperatura permanece constante, sua pressão varia de maneira inversamente proporcional ao volume por ele ocupado. Então, PV vai ser igual a constante. Então, o produto da pressão vezes o volume para esse recipiente 1 vai ser também igual ao produto da pressão vezes o volume 2. A pressão 2 vezes o volume 2. Por quê? Porque são grandezas do tipo inversamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro diminui. E à medida que um diminui, exatamente, o outro o que? Aumenta. Esse aqui aumenta a pressão, o volume faz o quê? Diminui. Então o produto dos dois só pode dar o quê? Um valor constante. Então Boyle verificou isso aí. Então ele chegou à seguinte definição, que esse produto aqui, desse recipiente 1, recipiente 2. O produto do recipiente 1 vezes o volume, o produto da pressão vezes o volume do recipiente 1 vai ser igual também ao produto da pressão 2 e o volume 2, né, que estão relacionados ao volume 2. No caso, a essa caixinha fechada aí, essa região fechada aí que está simbolizada pelo cilindro, né, aqui que eu me refiro. Então ele chegou à seguinte lei: P1V1 igual a P2V2. Olha aí. Essa foi a equação que ele observou, que ele chegou para uma transformação do tipo isotérmica. Então observe que a temperatura não aparece dos dois lados da equação, nem para esse recipiente 1 e nem para o recipiente 2. Por que não aparece? Porque exatamente é constante, ela é igual de um lado e de outro. E já que ela é igual, a gente cancela ela da equação, e cancelando ela da equação, a gente passa a ter só o quê? P1V1 igual a P2V2.
Então essa foi a relação que Boyle chegou. Né? Correto? Então aqui é o diagrama, né? Diagrama de Boyle. Parece a sua curva isotérmica. Então é representado por uma hipérbole, que representa uma curva isotérmica. Hipérbole que representa uma curva do tipo isotérmica. Então está aqui, ó, diagrama PV. Então a gente tem a pressão P por volume V. Opa, perdão. A gente tem o volume V para a pressão 2P. E depois a gente tem o volume 2V para a pressão P. Então a gente observa que está ocorrendo o quê? Um decaimento, né? Isso aqui é uma curva decrescente. Observe que aqui não é uma reta. Não é uma reta. Ó. Não é necessariamente uma reta. Um pouco grosso aqui. Ó. Observe que não é uma reta. É uma curva. Essa curva é chamada de hipérbole. Observe bem. Isso é informação bastante interessante para ser frisada, para ser observada. Então, a pressão, ela vai decaindo de acordo com o quê? A pressão ela vai decaindo, ela começa em 2P, depois ela chega em P. Então ela vai decaindo, vai diminuindo de acordo com o aumento do volume. É o que foi simbolizado pela equação lá, né? Deixa eu só voltar aqui na caneta. Isso foi simbolizado pela equação lá. P que multiplica V igual a uma constante. Ou seja, essas duas grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Foi o que foi falado antes. Então, observa, se você fizer o produto de P vezes 2V, fica 2PV, não é isso? Que vai ser igual ao do outro lado, que vai ser P que multiplica 2, aliás, V que multiplica 2P, que também vai dar 2PV. Observa que dá igual. Por quê? Porque as duas grandezas P e V são inversamente proporcionais. Agora, olhando para esse outro gráfico aqui, de P por V também, né? A gente tem aqui três curvas, né? Três isotermas. T1, T2 e T3, ó. T1, T2 e T3. T3 é maior do que T2, que é maior do que T1. Mas por que dessa afirmação? Porque a temperatura 3 é maior do que a temperatura 2, que é maior do que a temperatura 1. Por que disso? Você deve estar se perguntando nesse momento, né? O porquê disso. É só a gente olhar para a pressão e olhar para o volume, para poder ter uma conclusão mais exata de porquê disso, ter uma explicação mais concreta. Então veja só, quanto mais distante essa curva isotérmica tiver aqui do eixo aqui da origem do sistema, né, do plano cartesiano, maior ela vai ser. E quanto mais próximo ela tiver, significa dizer o quê? Que menor ela vai ser, a temperatura vai ser menor. Então vamos colocar aqui um ponto aqui, ó, determinar um ponto bem aqui só para efeito de entendimento. Vou chamar de P2. Ó, fez a segmentação de ponto aqui. Ó.
Então aqui eu vou chamar de volume 1, aqui eu vou chamar de volume 2, e aqui eu vou chamar, opa, volume 1, volume 2, volume 1, volume 2, e aqui eu vou chamar de volume 3. Observa o seguinte, que de acordo com esse produto aqui, ó, P vezes V igual a uma constante, observa, qual desses produtos aqui vai ser maior? A pressão, aqui a pressão aqui permanece a mesma, né? P2. Qual desse produto vai ser maior? Qual desse produto vai ser maior? Essa pressão aqui, multiplicada pelo volume 1, essa pressão multiplicada pelo volume 2, ou essa pressão multiplicada pelo volume 3? Exatamente, acertou quem falou. A pressão, essa pressão 2 multiplicada pelo volume 3. Olha aí. Vai ser o maior valor, né? Ela vai ter uma maior variação de uma pressão em relação ao volume. Então, se você pensar, só que aqui nesse caso não teria nenhuma variação, teria uma variação na pressão em relação mais a outro ponto da pressão, né? Mas aqui eu estou tratando só de um. Se eu quiser colocar um ponto 2 aqui, ó, por exemplo, bem aqui, mais um ponto aqui, aqui no caso vai ser ponto 1, né? Lá está ponto 2, aqui eu vou chamar de 1. O que a gente pode observar aqui? Já observa que quanto mais essa curva aqui decresce, mais aumenta o volume, né? A pressão vai diminuindo de acordo com a diminuição do volume. Então a explicação fica sendo essa: quanto mais distante for do eixo das abscissas, exatamente, maior vai ser exatamente essa temperatura, porque o produto P vezes V é o maior possível, quanto mais distante for. E observe que o que está mais distante é essa isotérmica, simbolizada por T3, né, que é a temperatura 3. Ela está mais distante. Lá na frente vocês vão entender exatamente por quê. Entender melhor quando a gente conseguir relacionar a lei geral dos gases ideais. Aí vocês vão ver como é que a temperatura aparece na equação. Mas por enquanto fica com essa informação, que já está de bom tamanho. Quanto mais distante for aqui da origem aqui, maior vai ser a temperatura T3. Né? Correto? Lei de Charles e Gay-Lussac. A lei que rege a transformação isobárica em que determinada massa de gás perfeito se mantém sob pressão constante foi estabelecida pelo físico e químico francês Louis-Joseph Gay-Lussac. Antes, entretanto, Charles, físico francês, já havia apresentado trabalhos a respeito. Então aqui, lei de Charles e Gay-Lussac, dois cientistas, né, que desenvolveram esse estudo para uma transformação do tipo isobárica. Iso vem de igual, bárica vem de quê? De pressão. Só lembrar daquele aparelho que mede pressão, né, chamado de barômetro. Aparelho que mede a pressão.
correto? Certo? Então, transformação isobárica é transformação na qual a pressão é igual. Pressão constante. Então, lei de Charles e Gay-Lussac. Quando determinada massa de gás perfeita passa por uma transformação do tipo isobárica, né, transformação na qual a gente tem uma pressão constante, seu volume deve variar, mantendo-se diretamente proporcional à temperatura absoluta desse gás. Então, a gente tem essa relação aqui, ó. Velocidade, ou, perdão, volume igual a K2 que multiplica a temperatura. Correto? Então, essa lei aqui serve tanto para esse recipiente aqui, que no caso é exatamente o cilindro, como para o segundo também. Aqui para o recipiente 1, como também para o recipiente 2. Por dois recipientes. Então ele chegou a essa seguinte lei aqui, que o volume é igual a constante que multiplica T. Então ele viu que a variação no volume variava segundo a temperatura multiplicado por uma constante K. Então você pega um valor de uma constante K e multiplica ele pela temperatura, vai dar o quê? O volume. Então, o que podemos determinar a partir disso? Que volume por T é igual a K. Então isso aqui tanto serve para esse recipiente 1 como para o recipiente 2. Então fica V1T1 igual a V2T2. Olha aí. Olha aí. Pronto. Chegamos à seguinte relação, que o volume 1 está para T1 igual ao volume 2 está para T2. Observe que aqui não tem pressão mais, desaparece o termo pressão. Por que desaparece o termo pressão? Exatamente, porque a transformação é uma transformação do tipo isobárica. Pressão constante. Então a pressão de um lado é igual à pressão do outro, por isso que ela não aparece aqui na equação, nas duas equações. Fica tranquilo de entender isso, né? Certo. E agora a lei de Charles, né? Recebe a denominação de lei de Charles, a lei que rege as transformações a volume constante. Olha aí. De determinada massa de gás. Então, as transformações a volume constante são chamadas de isovolumétricas, isométricas ou isocóricas. Então, são esses três nomes aqui para determinar a mesma coisa. Quando a gente tem um volume constante, transformação a volume constante, ela deve ser chamada de isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Correto? Então, vamos apagar aqui rapidamente.
Então, que quando determinada massa de gás perfeito sofre uma transformação isométrica, isocórica ou isovolumétrica, ó, volume constante, como é que é chamada? Isométrica, isocórica ou isovolumétrica. São os três nomes para a gente chamar a transformação. Chamar a transformação do tipo a volume constante, né? Isométrica, isocórica e isovolumétrica. Essa última aqui é a mais utilizada, a isovolumétrica. Mas as outras também são utilizadas também. Então é bom a gente conhecer todas essas nomenclaturas, para no momento que vier no probleminha a gente saber identificar, né? Então aqui a gente tem essa relação. Ele observou que a pressão é igual a uma temperatura multiplicada por uma constante, certo? Então aqui a gente tem um recipiente 1 e aqui a gente tem um recipiente 2. Ele chegou a essa constatação que a pressão é igual à temperatura que é multiplicada exatamente por uma constante. Então fica P por T igual a K3, né? K3. Aí a partir disso aqui ele tem essa relação tanto para um volume como para outro. Ou seja, essas grandezas são grandezas do tipo direta ou inversamente proporcionais? Inversamente proporcionais, né? À medida que um aumenta, outro diminui. À medida que um diminui, outro aumenta. É isso? Para que esse valor se mantenha constante. Então aqui a gente tem essa relação P1, T1 para esse recipiente 1 igual a P2, T2 para o recipiente 2. Então aqui temos a equação para uma transformação do tipo isovolumétrica, volume constante. A equação de Clapeyron. Clapeyron foi um físico francês, né? Benoît Paul-Émile Clapeyron, que nasceu em 1799 e morreu em 1864. Quem estabeleceu a equação que relaciona as variáveis de estado de um gás perfeito: a pressão, volume, temperatura. As variáveis de um gás ideal, né? Um gás ideal perfeito. Então a equação aqui nada mais do que a síntese das leis de Boyle, Charles e Gay-Lussac. Vamos ver como é que ela se relaciona. Então aqui está a equação de Clapeyron. PV igual a nRT. P, pressão atmosférica em atm. V, volume em litros. N, massa molar em mols. R, constante universal dos gases. T, temperatura em Kelvin. Número de mols. Esse Nzinho é o número de mols, né? Que nada mais é do que a massa em quilogramas dividido pela massa molar da substância em gramas por mol. E o que é exatamente essa massa em quilogramas? Massa em quilograma é a massa que a gente conhece mesmo.
1 grama, 2 gramas, 1 quilo, 2 quilos, é essa massa. E essa massa molar é aquela massa lá da tabela periódica que a gente vê lá. Aqueles valores lá da tabela periódica. Certo? Então, aqueles valores lá são os valores. Então, agora pensar aqui no oxigênio. O oxigênio, ele tem uma massa molar. O oxigênio, ele tem uma massa molar de... A massa molar dele é de aproximadamente 16 gramas por mol. Ou simplesmente 16U, né? Então a gente pega, então se eu pensar no O2, é só pegar 2 e multiplicar por 16. Então teremos a massa molar do O2, 32 gramas por mol. Aí se falasse no problema que a massa dele é 1 grama, por exemplo, então ficaria, né? Número de mols, que se quiser subir o número de mols, o número de mols seria a massa de 1 grama seria em quilos, 10 a menos 3 quilos, dividido por 32. Aqui não tem nada na frente, é mesmo que 1. Então ficaria 1 dividido por 32 e multiplica 10 a menos 3. Então a resposta seria isso aqui. 1 inverso de 32 que multiplica 10 a menos 3 mols. Então, essa aqui seria a quantidade de mols da molécula em questão. Entendido? Entendido até aqui? Podemos prosseguir, né? E qual a unidade de medida do R? Vamos ver mais à frente. Traz logo nesse slide aqui. Então, a unidade de medida do R ela vai ser exatamente, ó, então o R, que é a constante universal dos gases, é o que? É PV dividido por NT. É só pegar essas unidades e medidas aqui. A pressão, ATM, o volume, okay, em litros, o volume em litros, o N em mols e o T em Kelvin. Então essa é exatamente a unidade medida para o R no sistema internacional, né? Importante lembrar. No SI. SI, a unidade para o R é ATM vezes litro, que divide mol, que multiplica Kelvin. Correto? Então, essa é a unidade para o sistema internacional. Equação de Clapeyron. Falei em pressão, agora eu vou explicar o que é pressão, né? Acho que a gente não falou ainda sobre isso. Então, pressão atmosférica. Você imagina o pé de uma bailarina que está fazendo os seus passos, né? Seus passos de balé clássico. E quando ela faz isso aqui, ela sempre fica na pontinha dos pés. Observe que ela aplica todo o peso do corpo dela exatamente na extremidade dos dedos. Por isso que a gente observa que os pés de bailarina, os dedos, eles não têm uma forma muito comum, né? Eles são um pouco, poderia dizer assim que desarmônicos, né? Eles são um pouco tortos assim, exatamente por conta desse grande esforço físico que ela faz para fazer todos os seus passos lá de balé clássico. Então, a pressão pode ser entendida dessa forma, como também outro exemplo de aplicação de pressão é exatamente quando estamos aqui na nossa vida cotidiana, né?
nossa vida cotidiana a gente está submetido à pressão, que ela age no nosso corpo sobre todos os lados. No entanto, se a gente pegar fazer um passeio, né, de avião, a gente se mover de avião, lá em cima, sei lá, a 5.000 pés de altura, lá iremos ter uma pressão diferenciada em relação à pressão que temos aqui embaixo. Lá a pressão vai ser menor. Então, por conta disso aí, a gente vai começar a sentir alguns estralos no ouvido, né, por conta dessa pressão ser menor. Ao passo que, se nós formos descer para fazer um mergulho, por exemplo, os mergulhadores sentem muito isso, uma alta pressão. Né? Entanto, os peixes que estão nas regiões mais profundas do oceano, são chamados peixes que estão nas regiões abissais, esses peixes eles têm a forma achatada, exatamente por conta do efeito da pressão lá ser muito forte sobre eles. Então, o nosso organismo está habituado a viver na pressão de 1 atm. Então, qualquer variação de pressão causa um certo desconforto, em muitos casos até problemas de saúde. Né? E em casos como no caso do nadador, né, do mergulhador, se ele não tiver cuidado, se não tomar todas as precauções corretas, ele pode até sofrer um infarto, embolia pulmonar, ou estourar os tímpanos por conta do efeito da pressão. Então, quando ele vai fazer seu mergulho, ele tem que estar atento a todas essas técnicas que são extremamente importantes para que o mergulho dele possa ser seguro. Entendido até aqui? Vamos prosseguir. Então, aqui está a equação da pressão. Pressão igual a força aplicada numa área. No caso da bailarina. A força, no caso dela, seria a força-peso, né? Aplicada numa área. Então, quanto maior for a força aplicada numa menor área, maior vai ser a pressão. Entendeu? Então, quanto maior for a força aplicada na menor área, menor vai ser a pressão. Correto? Isso aqui explica você conseguir, o ser humano conseguir deitar, por exemplo, sobre vários ovos que podem ser colocados. Você imaginar uma cartela que consiga uma cartela de ovos sequenciados que sejam todos colocados um do lado do outro, que fiquem firmes ali naquela posição, e que dê para uma pessoa deitar em cima. Essa pessoa consegue deitar em cima desses ovos, eles estando fixos, né? Sem se mover, e eles não quebram, exatamente por conta disso, o efeito da pressão. No caso, a força que está sendo aplicada, que no caso é a força-peso, ela está sendo aplicada numa grande área. Então os ovos eles sofrem a menor pressão. Então por conta disso eles não quebram. Correto? É bem simples de entender, né? Então pressão atmosférica é dada em newtons por metro quadrado. Também pode ser dada em atm, pode ser dada em pascal também. Aqui mais à frente eu vou mostrar as relações aí entre elas. Aqui a força em newtons, a área em metros quadrados. Então aqui está o R, né? O R, naquelas unidades que eu falei lá atrás, 0,082 atm vezes litro dividido por mol multiplicado por Kelvin. Ou também se pode também trazer ele em outras unidades de medida, né? Como 8,31 joules mol por Kelvin. Ou aproximadamente 2 calorias mol por Kelvin. São outras unidades de medida também que a constante universal dos gases, o R, pode se apresentar. Então aqui o volume, de acordo com a CNTP, é 22,4 litros, né? Só apagar aqui. Aqui está o número de partículas, né? O número de partículas de Avogadro, 6,023 vezes 10 a 23 partículas. É o número de partículas que tem no átomo, né? O número de partículas presente no átomo, ou melhor dizendo, na molécula, né? O número de partículas presentes numa molécula é 6,023 vezes 10 a 23 partículas. É bastante, né? Bastante partículas presentes numa molécula. Então, um atm corresponde a 10 a quinta pascal, ou também corresponde a 1 newton por metro quadrado.
Então essa é a relação aqui de um ATM, relacionando ele às outras unidades de medidas. Temperatura sempre tem que estar em Kelvin, você tem que converter de Celsius para Kelvin. Para converter de Celsius para Kelvin, a gente já sabe, a gente viu lá atrás, em outras aulas anteriores, que tem que somar a temperatura em Celsius mais do 273. Aí você converte para Kelvin. Exemplo, 27 graus Celsius, se convertido para Kelvin, fica quanto? 27 graus Celsius convertido para Kelvin, fica 27 mais 273, que dá 300K, né? $300K. Basicamente isso. Então aqui está a Lei Geral dos Gases, né? Esta é a lei obtida a partir da equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Né? Equação de Clapeyron. PV igual a nRT. Por que é obtida a partir da lei de Clapeyron? Ó, é PV dividido por T igual a NR. Esse R é uma constante, né? Que já falei para vocês quanto é que vale. Esse N, normalmente também, às vezes, dependendo do problema, às vezes ele sempre dá um átomo. Então a quantidade de átomos que está presente aqui dentro, ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 6, 9, aqui, 3, 6, 9, permanece a mesma, porque esses átomos eles não escapam com o ambiente. Então por isso que a gente tem, nessa situação aqui, essa mesma quantidade de átomos que está aqui dentro, ó, está aqui dentro também, ó, 9 átomos, acabamos de contar, né? Então por isso que aqui fica constante e o R também é constante. Então PVT de um lado e PVT de outro. Então a gente chega até essa relação aqui. P1V1 igual, dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Certo? Então aqui pode até ter um macete que diz que é pivetinho, que é o menor, né? Observa aqui que é um negócio menor aqui. É menos gás aqui inserido dentro do êmbolo. Pivetinho, que é o primeiro lado. Pivetão, que é o segundo lado. Então aqui no lugar do 1 você poderia substituir pela letra I de inicial, também não teria problema algum, pode facilitar também. E aqui o final, F de final, do outro lado. Ó. Pronto, também daria certo. Então aqui teria todas as grandezas relacionadas inicialmente, aqui isso final. Então o problema dava pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial, volume final, temperatura final, aí pedia a pressão final. Joga nessa formulazinha aí que você calcula com extrema facilidade. Outra coisa que a gente dá para observar também nessa equação aqui é que você pode lembrar só ela, já lembrando só ela, você não precisa lembrar exatamente de todas aquelas equações lá de Boyle, de Gay-Lussac, de Charles. E você precisa saber o quê? Quando o problema perguntar, falar uma transformação do tipo isotérmica, uma transformação do tipo isotérmica, isotérmica, o que você deve fazer? Isotérmica você deve só, sabe que é temperatura igual? Então cancela, T1 com T2. Então ficou só o quê? P1, o que sobrou dessa equação? V1 igual a P2, que multiplica V2. E se ela falar, por exemplo, que é uma transformação do tipo isobárica. Como é que podemos fazer? Isobárica é só cancelar, né? No caso, cancela a pressão de um lado e pressão de outro, que é pressão igual. Aí permanece o restante. Então fica como V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por
T2. Olha aí. E se for o terceiro caso, que for transformação do tipo isotérmica, como é que faremos? No caso, perdão, se for transformação do tipo isovolumétrica, como é que faremos? Nesse caso, cancelaremos o quê? Isovolumétrica, isocórica ou isovolumétrica, isocórica ou isométrica, né? São as três. As três que indicam a mesma coisa, volume constante. Então aqui nesse caso a gente cancelaria V1, V2, então ficaria só o quê? Ficaria só a relação P1 divide T1 igual a P2 que multiplica, que divide T2. Pronto. Então, a partir disso, não precisa nem saber exatamente o nome dos cientistas que desenvolveram essas leis, da isobárica, isotérmica e isovolumétrica. Basta só você saber exatamente essa equação aqui, para a lei geral dos gases, e a partir dela, se falar que é isotérmica, cancela a temperatura. Se falar que é isobárica, cancela a pressão dos dois lados da equação, né? E se falar que é isovolumétrica, cancela o volume dos dois lados da equação. Então é isso, né? Bem tranquilo de entender, né? Espero que vocês tenham entendido com facilidade, viu? Pronto.